Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar hoje sobre Michel Foucault. Quero continuar a minha análise da aula inaugural do Foucault, no Collège de France, chamado A Ordem do Discurso. Então vamos lá. Primeiro lembrando, Michel Foucault, um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984 e foi um especialista em questões que envolvem debate sobre poder, sobre discurso ou sobre a relação entre esses dois campos. A Ordem do Discurso é a aula inaugural dele, então, no Collège de France, pronunciada no dia 2 de dezembro de 1970, e ele trabalhou nessa instituição desde então, 1970, até 1984, que é o ano da sua morte. Muito bem, eu quero falar hoje sobre crítica e genealogia do discurso. Então, num determinado momento dessa aula inaugural dele, ele vai falar sobre dois procedimentos que são utilizados, ou duas perspectivas teóricas. É difícil, né? Saber do que exatamente o Foucault tá falando, né? O que ele quer dizer com isso, mas ele usa as expressões, ele vai dizer que é necessário fazer uma crítica do discurso e ele vai dizer que é necessário fazer uma genealogia do discurso. Então, vamos dar uma olhada. Existe um trecho onde ele fala sobre esses dois procedimentos e depois, um pouquinho mais adiante, ele retoma, explicando talvez um pouco melhor cada um dos dois. Então, vamos lá. Ele diz assim, seguindo esses princípios, referindo-me a esse horizonte, as análises que me proponho fazer se dispõem segundo dois conjuntos. De uma parte, primeiro, o conjunto crítico, e ele coloca crítico entre aspas, né? Que põe em prática o princípio da inversão, né? Então, ele tinha acabado de analisar uma série de mecanismos, né, em relação ao discurso, e agora então ele vai dizer que é preciso inverter esses mecanismos de controle do discurso, né? Ele fala de mecanismos internos, mecanismos externos, mecanismos sociais, né? E agora ele diz que o conjunto crítico serve fundamentalmente para que se inverta esses elementos que promovem a ordem do discurso, né? Quer dizer, esses elementos tanto de dentro como de fora do discurso ou mecanismos sociais que procuram controlar aquilo que pode ser dito. Então, como é que você inverte isso? Como é que você coloca isso em xeque? Como é que você problematiza isso? A partir do que ele chama de conjunto crítico, de procedimento crítico, né? Então ele diz assim, mostrar como se formavam, né? Ainda está falando do conjunto crítico, mostrar como se formaram para responder a que necessidades, como se modificaram e se deslocaram, que força exerceram efetivamente e em que medida foram contornadas. Então ele chama de crítica do discurso, né? É um princípio de inversão que consiste basicamente em saber como esses discursos se formaram, que necessidades eles procuravam atender, como esses discursos se modificaram, como eles se adaptaram, que força eles exerceram e por aí vai, né? Então, ao invés de considerar os discursos como fenômenos naturais, né? Então você tem que identificar os elementos de controle desse discurso, né? Que são sempre fenômenos sociais, né? São sempre construídos socialmente, e fazer a crítica do discurso é basicamente você analisar como é que esses elementos que controlam o discurso foram constituídos, como é que eles funcionam, né? É basicamente isso que ele se propõe aqui. Depois ele diz, na sequência do parágrafo, ele diz assim, de outra parte, o conjunto, entre aspas, genealógico, que põe em prática três outros princípios, como esses discursos se formaram, através e apesar, com o apoio desses sistemas de coerção, né? Séries de discursos. Qual foi a norma específica de cada uma e quais foram as suas condições de aparição, de crescimento, de variação. Então, no momento, inicialmente você faz a crítica desses discursos invertendo, né, esses mecanismos de controle,
e agora você faz uma genealogia do discurso. O que é uma genealogia do discurso? É analisar quais foram as condições que permitiram o surgimento desse tipo de discurso. Por que eles surgiram e a que propósito eles estavam servindo, né? Então, se você pegar, por exemplo, vamos pegar um exemplo na própria obra do Foucault. Ele vai trabalhar com a genealogia da loucura, né? Ele vai discutir como é que a loucura emerge como fenômeno, como é que é constituída, como a loucura é constituída como um objeto, como o louco, o sujeito louco, ou louca, e de que maneira o fenômeno loucura é constituído. Então, quais são as condições? Por que, num determinado momento, se inventa a loucura como fenômeno e se cria todo um diagnóstico, toda uma descrição do que é a loucura e uma descrição do que é o sujeito louco, né? Então, a ideia é, por que isso aconteceu? Por que isso emergiu num determinado momento da história? Quando Foucault trabalha com o curso, poucos anos depois dessa aula, chamado O Poder Psiquiátrico, ele vai trabalhar com a loucura, ele vai retomar a loucura, vai inclusive retomar algumas das teses com as quais ele trabalhava. E ele vai dizer que a loucura e o sujeito louco, né, emergem num momento específico da história, alguma coisa ali por volta do século XVIII, na passagem do século XVIII para o século XIX, né? E ele vai analisar em que condições isso acontece. Ele vai dizer, se você começar a trabalhar do século XVII para trás, né, fazendo digressões, você vai ver que não existe o louco, ou não existe a loucura, né? Então existe o sujeito a ser corrigido, existe a aberração social, existe a figura do masturbador, existe uma série de figuras ancestrais ou antecessoras do louco. Existiam outras categorias. A categoria louco e loucura emergem num momento muito específico e coincide com o momento em que a psiquiatria está se constituindo como campo do saber, um novo conjunto de saberes que ele chama de saberes psiquiatria, psicologia, psicanálise, se constitui como novos campos do saber. Então, este momento histórico específico é para atender às demandas específicas da constituição desses novos campos do saber que a loucura e o louco, né, a figura do louco, surge, né? Então, isso é fazer uma genealogia, né? E analisar as condições específicas de funcionamento desse discurso é o que ele chama de procedimento crítico. Se vocês quiserem um pouco mais de clareza em relação a isso, mais para frente ele diz em que consiste a crítica. É claro que as frases do Foucault nem sempre são tão claras e tão fáceis de serem interpretadas, né? Fáceis, né? A gente não consegue ver isso com muita facilidade, mas ele diz assim um pouquinho mais adiante, a parte crítica da análise liga-se aos sistemas de recobrimento do discurso. Procura destacar esses princípios de ordenamento, de exclusão, de rarefação do discurso. Digamos, jogando com as palavras, que ele pratica uma desenvoltura aplicada. Então ele está chamando de crítica, ou de parte crítica, ou de tarefa, se a gente quiser, crítica na análise do discurso, de analisar como foram constituídos esses sistemas de recobrimento do discurso, né? Então, por exemplo, o discurso médico que cria a loucura, ele nunca aparece como exercício de poder, como vontade de poder de um campo específico da medicina. Ele aparece como um fenômeno objetivo, ele aparece como um fenômeno, né? Então, o louco, ele não é uma invenção, né, do ponto de vista da medicina, ele é um fenômeno empírico, né? Existe uma base empírica. Então, há um recobrimento desse discurso, o recobrimento do desejo, da vontade de poder, e isso é revestido de um discurso acadêmico, de um discurso científico. Questões de poder são recobertas por questões epistemológicas, né, por questões de conhecimento.
Quer dizer, não sou eu, enquanto médico, que tenho uma vontade de poder sobre o paciente. Não sou eu, enquanto médico, que tenho uma vontade de me constituir como um sujeito todo-poderoso no âmbito social. É a própria medicina, é o próprio discurso médico que se impõe, porque a realidade é assim, né? E claro, quem faz a crítica do discurso vai pegar esse discurso médico e vai procurar detectar esses elementos de rarefação, esses elementos de ordenamento do discurso, essa vontade de poder, essa exclusão, né? Só nós médicos podemos falar sobre isso, né? Ou a exclusão do próprio sujeito louco, né? Os sistemas de exclusão. Quer dizer, fazer a crítica do discurso é expor tudo isso que está sendo escondido pelo discurso médico, no caso da loucura, né? No caso do exemplo da loucura que a gente está utilizando aqui. Depois ele vai então mencionar a palavra genealogia. Ele diz assim: a parte genealógica se detém em contrapartida nas séries da formação efetiva do discurso. Procura apreendê-los em seu poder de afirmação e por aí entendo, não um poder que se oporia ao poder de negar, mas ao poder de constituir domínios de objetos, a propósito dos quais se poderia afirmar ou negar proposições verdadeiras ou falsas, né? Então, ele chama de genealogia, ou de procedimento genealógico, de análise, né? A parte genealógica de análise do discurso, a identificação de como esses objetos que não são naturais, mas que são ditos como naturais pelo saber médico, por exemplo, para continuar estendendo o nosso exemplo aqui do caso da loucura, a gente olha para esses fenômenos e vai ver como eles se constituíram como objetos, né? Então, voltando por um exemplo, para você saber que a loucura não é um fenômeno natural, embora o discurso médico do século XVIII, XIX, médico-psiquiátrico do século XVIII, XIX, ele tente dizer que isso é natural, que a loucura é um fenômeno empírico, que isso não é uma construção da medicina, né? Como é que você faz isso? Mediante o procedimento genealógico. O que é o procedimento genealógico? Deslocamentos no tempo. Então, se a loucura emerge num momento específico da história, né, do saber médico, por volta do século XVIII, XIX, lá passagem do século XVIII, XIX, basta você visitar o século XVII, o século XVI, o século XII, o século I, qualquer momento em que você fizer um deslocamento em direção ao passado, você percebe que a loucura não existe, que existe uma outra forma, ou existem outros fenômenos, ou existem outros nomes para designar o mesmo fenômeno. E essa é a principal evidência de que a loucura é inventada, é criada, né? Não é um fenômeno natural, né? Então, vamos lá, repetindo, né? O Foucault faz uma genealogia da loucura num dos seus cursos, né? E como é que ele faz essa genealogia? Ele vai dizer que o anormal, o sujeito anormal, é uma invenção da psiquiatria do século XVIII e XIX. Quando ele vai para o século XVII, ou vai fazendo outras digressões em direção ao passado, ele percebe que não existe o anormal, não existe o louco, a louca, não existe nada disso, certo? O que existe? Existem outras figuras, existem outras maneiras, existem outras práticas, existem outras maneiras de lidar com aquele sujeito que diverge da norma, né? Então é um monstro a ser corrigido, é um monstro social, é a aberração, né? São outros nomes, são outras categorias, são outras maneiras de lidar, são outras práticas. Isso é o que ele chama de procedimento de parte genealógica de análise do discurso, tá bom? Então é complexa, né? Você tem uma aula aí, sei lá, com 20, 30 páginas, né? E eu preciso de diversos vídeos para poder esmiuçar essa aula, porque ela é muito densa. Eu não acho a ordem do discurso difícil de ser compreendida. Eu acho ela muito densa, muito rica, densa no sentido de que ela é rica. Ela tem muita informação, né?
e é preciso ter alguma experiência com o pensamento do Foucault, com os escritos do Foucault, para poder ir esmiuçando essa aula. Então agora nós demos mais um passo e vamos ainda precisar de mais alguns vídeos para a gente poder finalizar essa tarefa. Tá bom? Espero estar ajudando, né, na tarefa de decifrar a ordem do discurso. Eu espero que a gente se encontre ainda nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!